aqui falando é o evangelho conhecido como o evangelho dos 7 sinais. Por quê, pastor? Porque existem alguns acontecimentos aqui nesse evangelho que você não vai encontrar em Mateus, não vai encontrar em Lucas e não vai encontrar em Marcos. Você só vai encontrar registrado no evangelho segundo escreveu João. Pastor, que João foi esse? O mesmo João que reclinava a cabeça no peito de Jesus, que é conhecido como o apóstolo do amor. O mesmo João que escreveu 1 João, 2 João, 3 João. O mesmo João que escreveu a carta de Apocalipse. É o mesmo João do Evangelho, segundo escreveu João. Esse João que não passou pela morte como todos os outros apóstolos passaram. Esse João que ficou para morrer de velhice, para receber no final da sua vida a maior revelação que a terra poderia receber, que é a carta do Apocalipse, que vai revelar, que revela e que revelará acontecimentos futuros. Alguns já aconteceram, outros estão acontecendo e outros ainda vão acontecer. E Deus decidiu revelar a João. Então, pregando sobre o Evangelho, segundo escreveu João, nós sabemos que nós não vamos pregar sobre qualquer Evangelho. É um Evangelho especial. Até porque João escreve de uma forma mais sucinta, precisa e direta, porque na época de João, as pessoas estavam querendo distorcer o Evangelho, trazendo uma narrativa que declarava que Jesus não era o Filho de Deus, que ele era apenas um profeta. Então, para refutar, para combater, ele fez questão de escrever o seu próprio Evangelho segundo a sua visão. Por isso que ele inicia o Evangelho no capítulo 1 dizendo: no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus, estava com Deus, o Verbo foi encarnado, veio em forma de homem, os homens não os reconheceram. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus, que desde a criação já estava lá pela palavra que saía da boca de Deus. Verbo é a palavra. Então, quando Deus está criando a terra, ele diz: haja luz, o haja é o próprio Cristo, que é a palavra, que é o Verbo. Então, ele faz questão de ir no Gênesis e trazer para os dias atuais, para mostrar para quem vai ler que aquele de quem ele está falando verdadeiramente é o Filho de Deus. Só que aqui, diferente de 90% dos milagres que Jesus realizou, aonde as pessoas vinham até ele para serem curadas por ele, nesse episódio aqui de João capítulo 9 aconteceu algo diferente. Por quê, pastor? Porque não foi o cego que veio até Jesus, mas foi Jesus que veio até o cego. Quando a mulher do fluxo de sangue queria ser curada, ela foi até G. Quando Zaqueu quis receber salvação na sua casa, ele subiu para G. Todos os milagres, o cego Bartimeu, ele foi até G. Estava na beira do campo, Jesus ia lá, Jesus não foi até ele. Ele ia passando e disse: vem, Bartimeu. Agora, nesse episódio aqui do cego de nascença, a Bíblia diz que Jesus viu um homem cego de nascença. Quem foi que viu quem? Jesus, até porque o homem enxergava. Jesus vendo ele, a Bíblia diz que Jesus chega até ele, e aí os discípulos tiveram uma indagação. Olha o que Jesus, olha o que o texto diz. E Jesus vendo um homem cego. Jesus vendo um homem cego. Os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Para os discípulos, aquele homem era um cego qualquer. Para Jesus, ele é um homem especial. Por isso que eles olham para a deficiência e questionam o porquê da deficiência. E o texto diz: Jesus viu um homem cego de nascença.
Primeiro Jesus vê a essência homem, depois Jesus vê a deficiência cego de nascença. Só que os discípulos vão ver só a deficiência e vão querer arrumar uma justificativa para a deficiência do mesmo. Os discípulos não são diferentes das pessoas dos dias atuais, que olham para as nossas deficiências e querem justificar o que nós estamos vivendo por aquilo que nós já fizemos. Sim ou não? Olha o que os discípulos disseram: quem pecou? Isso é acusação, sim ou não? Ele ou seus pais? Porque ele nasceu cego. Para o judeu, nascer cego ou com alguma deficiência era sinal de maldição através do pecado. Por isso eles fazem a pergunta: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Agora, olha uma pergunta intrigante: como que ele vai pecar se ele nasceu cego? Não é contraditório? Se ele já nasceu com essa deficiência, por que na pergunta dos discípulos foi ele que pecou ou foi os pais que pecaram? Como ele ia pecar se ele já nasceu cego? Mas as pessoas querem justificar o que nós estamos vivendo por alguma causa ou por algum efeito. E aí eles ficam indagando o teu momento hoje por alguma coisa que você fez no passado. Eles ficam questionando, eles ficam indagando, dizendo: o que foi que aconteceu? Só está vivendo isso porque viveu assim, viveu assado. Só está passando por isso porque o pai era assim, porque o pai era assado. E nunca imaginam que nem tudo que acontece nas nossas vidas é uma desgraça de antepassados, ou são erros dos nossos passados. Às vezes o Senhor permite acontecer algo em nossa vida para manifestar através desse algo a glória dele ou a obra dele. Pastor, então o senhor está dizendo que o que eu vivi, a minha deficiência que eu carrego até hoje, pode ser para a glória de Deus? Sim. O cego tem culpa de nascer cego. Por isso que Jesus disse: nem pecou ele e nem pecou seus pais, mas foi assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Pega na mão dessa pessoa com carinho e diga, olhando nos olhos dela com respeito, e diga assim: nem tudo que aconteceu na sua vida foi culpa sua de alguém. Passa por uma coisa, depois passa por outra. A gente não vai vir para a morte, ligou, já está lá. Ela não é. Tem gente que é maluco, ela não é. Mas não é culpa da pessoa. Olha para ela e diz assim: eu sei que você já nasceu assim. Já nasceu assim. Que culpa é que você tem? E aí nós temos que ter a paciência de poder suportar uns a uns. Mas se eu disser para você, agora eu quero partir do outro, que dá para consertar esse negócio. Já nasceu assim, pastor, dá para consertar? Dá. Baseado nesse texto aqui, dá. Pastor, já nasci assim. Eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela dá para ser consertada. Só que ter nascido assim não é culpa da mãe, não é culpa do pai, nem é culpa da pessoa. Já veio assim. Pastor, e aí agora? O que eu faço? Nem é culpa minha, nem é culpa dos meus pais. Jesus olha para o céu. Diz assim: ele não tem culpa de nada. Vou chegar até ele. Quando você não tem culpa, Jesus chega até você, primeiro ponto. Vou chegar até ele. Aí Jesus, em vez de liberar uma palavra, vou matar. Em vez de tocar com as mãos, ele cospe na terra. Ele cuspiu aonde? Na terra. Fez lodo. Olha o que Jesus está fazendo. Se fosse hoje,
as pessoas iam ficar escandalizadas. Jesus cuspiu, fez lodo com o dedo. Untar é colocar. Ele colocou nos olhos dele. Ele não disse seja curado. Ele não disse enxergue. Ele não disse agora. Ele só colocou, cuspiu na terra, fez lodo, mudou o lugar da cegueira. Aí ele diz assim: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Lava-te aonde? Não ouvi, lava-te aonde? Eu imagino como foi que o cego ficou. Ele colocou um negócio mesmo lá nos meus olhos, eu não sei o que é. E agora está mandando me lavar. Só que ele acreditou que o que ele estava fazendo iria curá-lo ou aperfeiçoar o que veio imperfeito. E aí ele vai e ele lava. Olha o que Jesus fez: vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele não curou instantaneamente, mas ele deixou que o processo se encarregasse de aperfeiçoar o que era perfeito. Pastor, não estou entendendo. O que nasce imperfeito em nós só é aperfeiçoado através do processo com aquilo que vem de jeito. Então, pastor, como é que eu mudo o meu jeito de ser? Se eu já nasci assim, Jesus tem a palavra. Que coloca nas tuas imperfeições, e você é quem faz todo o processo para consertar o que veio desconcertar. Aleluia! Olha para cá, quando Jesus coloca o lodo, ele faz o quê? Diga comigo: barro. O homem foi feito de quê? O homem foi feito de quê? Só que quando Deus fez o homem, eu vou arrepiar aqui. Quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que ele fez o homem do pó da terra. Só que ele fez o homem, mas o homem não tinha vida. Amém ou não amém? Está escrito lá, é só o problema. Só que Deus chegou lá no homem, virou assim um buraco do nariz e fez assim: soprou nas narinas de tudo. Então Deus tirou algo dentro dele e colocou dentro do. Aí o boneco se tornou alma viva. Então o boneco de barro só teve vida porque Deus colocou o arruaque, que é o sopro de vida, dentro dele. E aí ele começou a ser um homem. Amém ou não amém? Amém. Aí o que foi que Jesus fez? Colocou saliva que vem dentro dele, colocou na terra, porque não é só algo de Deus, é algo da terra e de Deus. Amém ou amém? Amém. Olha para cá, a terra não cura a terra. Você só é curado e aperfeiçoado se você tiver algo da terra ligado a algo do céu. O homem só é um homem alma vivente porque Deus soprou em fôlego em suas narinas. O homem só foi curado da cegueira porque ele colocou algo dele, céu, Jesus, saliva, colocou na terra, fez outro barro e colocou algo que precisava ser colocado. Aí o homem foi lá, lavou-se e voltou a enxergar. Agora me responde uma coisa: se Jesus só coloca, olha para cá, se Jesus só coloca e tampa as imperfeições, mas não manda ele se lavar, você acha que ele seria curado? Não. Seria? Você acha que ele seria consertado? Não. Seria não. Sabe por quê? Porque defeito que já nasceu só pode ser consertado num processo que exige a minha habilidade, que exige o meu sacrifício. Você só vai conseguir ser transformado numa pessoa melhor se você tiver a coragem de se levantar com aquilo que Cristo te deu. Porque está esperando de alguém a cura para a cegueira, quando Deus já colocou o lodo nos seus olhos, que é a palavra, algo que vem do céu.
Só o que cura a terra é o céu. Só o que conserta o barro é o céu. E não podemos esperar do outro um processo que tem que ser feito por nós. Aquilo que você precisa mudar não depende do outro, depende de você. Pega na mão dessa pessoa com carinho e amor, para não se machucar. E diga assim para ele: é você que tem que fazer o processo. Diga de ir até o tanque, de se lavar, de se limpar, diga de tirar o barro que sobrou. Oh, aleluia! E receber a transformação. Olha para cá. O maior símbolo de transformação é a borboleta, sim ou não? Você já viu o processo? Já viu o processo da borboleta? Antes de se tornar borboleta, ela é o quê? Ela é o quê? Vocês são inteligentes demais. Vocês estudar pior que a lagarta. O que é a lagarta? Sabe? Só que quando ela vai ser transformada, ela se enrola no mar. Então ela deixa de comer. Presta atenção. Para se envolver na folha, porque aquilo que ela come vai ter que ser deixado de ser comido, porque aquilo que ela come vai ser um objeto da transformação dela. Olha como isso é profundo. Então ela vai deixar de se alimentar daquilo que ela gosta, porque aquilo que ela gosta vai ser usado como objeto da sua transformação. Glória a Deus. Ele pegou isso aqui com o pé. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que você vai ter que deixar de comer o que você gosta. Isso aqui está falando de prazeres da vida, está falando de pecado, está falando desse jeito que você nasceu, com essas vontades que parecem que nasceu com você. Você vai ter que pegar tudo isso, se envolver nela, se trancar com ela, aleluia, e esperar a transformação acontecer. Você vai estar com ela, mas você não vai poder comer. Vai estar em você, mas você não vai poder comer. A lagarta se envolve na folha que come, mas ela não come na folha que está envolvida. Por que, pastor? Porque a folha vai ser transformada nas asas que darão a capacidade da borboleta voar. Pega na mão dessa pessoa agora, pode abaixar. Diga, acoste assim. Diga assim para ela: aquilo que mais vai te transformar, diga, é aquilo que você vai deixar de comer. Diga, é aquilo que você vai deixar de comer. É o que te dará a capacidade. Diga, de voar mais alto. Diga, de ir mais longe. Agora levanta a mão para receber essa palavra que vem do céu. Deus está dizendo para mim e para você: quando tu deixares de comer aquilo que vai aperfeiçoar a tua vida, se prepara, porque você vai chegar, vai viver, vai alcançar o que você nunca alcançou. Entende isso daqui e guarda para a tua vida. É aquilo que ela deixa de comer. Às vezes você nasce com uma tendência para algum pecado. É verídico isso aqui. Alguns, prostituição, outros, bebida, outros, assassinato. Às vezes já nasce. Você sabia que às vezes já nasce. E aí, pastor, o que é que eu vou fazer? Eu vou comer isso, eu vou praticar isso, eu vou viver isso. Não. Se você quiser ser aperfeiçoado em Deus, você vai ter que deixar de fazer isso, se envolver com isso dentro de você, dominar isso dentro de você, para que isso seja aperfeiçoado, transformado em algo que vai te levar mais longe. Você só vai voar quando isso que te gera deficiência ser o objeto da tua transformar. O que era que fazia com que o homem não herdasse o céu?
O pecado. Sim ou não? Mas nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei, porque o cumprimento da lei era a salvação. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei. Aí o que foi que Deus fez? Enviou o seu filho encarnado. Ele cumpre todos os 613 preceitos e mandamentos da lei. Ele foi perfeito. E sendo perfeito, ele vai para a cruz. E, sendo perfeito, ele vai para a cruz. Para o objeto de deixar as pessoas imperfeitas serem mortas. Porque está escrito na lei que todo aquele que fosse pendurado no madeiro seja maldito. Então o perfeito se tornou maldição para os imperfeitos, para que através dessa maldição houvesse salvação para toda a humanidade. Quem está pegando isso aqui? Então ele vai ser perfeito. Aquilo que você não consegue deixar, se você for até ele, você consegue. Aquilo que já veio em você, o gênero que você é todos os seus pais, se você vier até ele, você consegue. No deserto aconteceu um negócio interessante. Quem estava ouvindo antigamente? E eu vou encerrar aqui. O povo no deserto tem muita serpente. As serpentes no deserto são muito venenosas. O povo morreu na hora. E o povo no deserto, 40 anos, de repente começou uma peste de serpente. E o povo era picado. E não tinha antídoto, não tinha injeção, não tinha medicamento. Aí Moisés foi orar e falar com Deus: Senhor, o povo está morrendo, a serpente está matando todo mundo. Aí o Senhor olhou para Moisés e disse assim: faça uma arte de bronze e confeccione uma serpente. E todas as pessoas que forem picadas pela serpente no deserto, vá até essa serpente, olhem para ela, porque só o fato de olhar para ela, elas vão ser curadas. Aí Moisés confeccionou, botou lá, e toda vez que alguém era picado pela serpente, corria, olhava para a serpente na arte de bronze e era curado. Aí Paulo escreve aos Romanos e diz: Cristo era a serpente de bronze no deserto, e todos aqueles que olhavam para ele eram curado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que quando você for imperfeito, se você for olhar para ele que é perfeito, você será aperfeiçoado. Levante a mão. Você não é justificado pela sua própria justiça, você é justificado porque Cristo é a nossa justiça. Quando você não conseguir, Ele consegue por você. Ai, 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 arrepiei aqui agora, porque senão você vai usar justificativo de que você não pode, que você não consegue, e nunca vai mudar. Mas a Bíblia me ordena que se eu olhar para Ele, mesmo que eu não consiga, Ele já conseguiu na cruz por mim, já conseguiu na cruz por você, e o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Levanta a mão, levanta a mão, porque Jesus me trouxe aqui para dizer para você: eu sou a tua perfeição plena, eu te aperfeiçoo quando você não consegue ser perfeito, eu te justifico quando você não acha justiça, eu cubro as tuas falhas, porque eu sou perfeito. Glória a Deus. Só que o papel de ir até a serpente é assim. Você só é curado se você for atento. Você só é curado. Você sabe por que Jesus mandou ele ir no tanto de história? Me pergunte por quê, pastor? O texto mesmo revela, fazendo exegese bíblico, o texto mesmo revela. O nome do tanque significa, Siloé significa o enviado, ou enviado. E aí eu te pergunto: quem é que é enviado para salvar a terra? Quem é?
Quem é? Então quer dizer que quando ele vai se lavar no tanque de Siloé, profeticamente ele está se lavando em que é o enviado de pegou aí. Quando ele se lava, o Senhor diz: vai se lavar no tanque de Siloé, profético. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela: isso aqui não está no Google, diga nem no YouTube, diga: o tanque de Siloé representa Cristo. Diga: quando estiver sujo de barro, diga: se lava no tanque de Siloé. Diga: porque toda imperfeição será aperfeiçoada no enviado de Deus. Aleluia! Quem recebe essa palavra, levanta as mãos e glorifica Ele. Só que aconteceu algo interessante. O que, pastor? O servo voltou do tanque de Siloé chegando. Antes desse servo, deixou o capela, meus amigos, ele era mendigo. E o mendigo depende dos outros, da sua subsistência, da sua alimentação, para tudo. Ele mendiga, ele não trabalha, não faz nada. Principalmente o servo não tinha sustento do governo, não recebia auxílio, nem nada. Então ele vivia pedindo a um e outro, esperando a boa vontade, a misericórdia das pessoas, a compaixão. Só que quando ele volta enxergando, as pessoas duvidam do que aconteceu com ele. E aí olham para ele diferente, porque quando nós somos transformados, há uma diferença na nossa vida. Escuta isso aqui. E não é pela forma que você veste, aleluia, mas é pelo jeito que você se encontra. Não é pelo teu exterior, mas é pelo teu interior. Olharam no céu, enxergando, sem usar bengala, sem com as mãos assim para tatear alguma coisa. Olharam para ele dizendo assim: ué, aquele ali não era o céu que mendigava? Por que eles perguntaram isso? Está escrito. Por que eles perguntaram isso? Porque automaticamente ele deixou de precisar das pessoas. Eu dependo mais de pessoas para me sustentar. Porque quando eu sou aperfeiçoado em Cristo, eu não dependo mais de pessoas para me guiar. Porque quando eu sou aperfeiçoado em Cristo, eu não dependo mais de homens para trazer sustento da minha existência. Fica com Deus, deixa eu ver essa palavra sobre a tua vida. Deus manda dizer para você que Ele vai te tirar dessa situação de dependência emocional, de dependência física, de dependência espiritual de homens, porque Ele vai transformar a tua vida. Olha para cá, olha para mim, quem tem uma vida transformada em Cristo não depende mais de pessoas. As pessoas olham para ele, ele não está mais pedindo, ele não está mais esmolando. Ele diz assim: mas esse aí não é o certo. Esse aí era aquele que fazia assim, que fazia graça. É esse aí, é esse cara aí mesmo. Alguns dizem: é ele sim. Sempre tem gente que acredita na transformação, você não tem. Mas tem outros que não acreditam. Aí uns dizem assim: não, está muito diferente. Eu não acredito que é ele. Pergunta lá para ele. Ele diz assim: é você mesmo que serve de cuidado? Ele diz: sou eu. Sabe o que é que você me revela? Deu um microfone. Sabe o que é que isso aqui me revela? Que o cérebro não teve vergonha da transformação que ele passou. Aí o Paulo escreve dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Oh, glória a Deus! E para uns do Deus é loucura, para os gregos é espalho, mas para nós que cremos é poder de Deus sendo revelado. Para alguns é loucura a transformação. Porque antes você bebia, porque antes você fumava, porque antes você se prostituía, e agora, homem de uma só mulher, não bebe, só bebe
você vai dizer o quê? Sou eu. Jesus mudou a minha ex. Olha o que o servo disse, sou eu. Aí ele disse, quem foi que te curou? Porque toda transformação vai gerar indagações na vida das pessoas que te assistem. Você está sendo transformado, alguém está te assistindo. Alguém conhece o teu passado. Alguém presenciou o teu presente e agora está vendo a tua transformação. E aí, elas vão indagar. O que foi que aconteceu? Alguns vão perguntar: você fez algum curso na internet? Está gravando, não ia falar que eu não fiz curso, bem curso. Você fez um curso na internet? Você vai dizer não. Então você foi mentoreado pelo mentor fulano de tal? Você vai dizer não. E quem foi que te transformou? Foi Jesus. Ele me deu algo que estava dentro dele. O preço que ele pagou na cruz. Oh, aleluia! E hoje eu fui transformado. Por isso que eu não creio no Evangelho sem transformação. Não creio, não creio. O Evangelho que não te transforma. Não creio. O Evangelho, ele nos instiga a sermos transformados, ele nos constrange a sermos transformados. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Jesus coloca o lodo do cego de fora para dentro, mas a cegueira é restaurada de dentro. Entendeu? Ele coloca a palavra injetada em você de fora, mas a transformação que vem em você é de dentro. Vamos fazer um negócio bem didático aqui. Eu vou dizer de fora, você vai dizer para dentro. Eu vou dizer de dentro, você vai dizer para fora. Amém ou não amém? Amém. A palavra vai de fora para amém. E a transformação vem de dentro para fora. São crentes. Quem é? É aquele que me indicava? É sim. Sou eu. Quem foi? Foi o homem que colocou o lodo nos meus olhos. E ele disse assim: vai se lavar. Eu fui me lavar pelo meu celular e voltei chefe. Foi toda a vizinhança. Eu posso liberar uma palavra da sua vida? Levanta a mão direita para receber, aleluia. Aquilo que Deus vai fazer na tua história, na tua casa, na tua família, no teu casamento, vai ser uma reviravolta tão grande que o papá sobre o seu terreno vai ser sobre toda a vizinhança, vai ser sobre todo o bairro, vai ser sobre toda a cidade. Porque eles vão ver que nunca viram, vão presenciar que nunca presenciaram uma transformação sobrenatural. Está acontecendo na tua história. Disseram assim: rapaz, esse menino já é grande, maior de idade, pergunte vocês a ele se é verdade ou se é mentira. Aí ele perguntar de novo: é tu mesmo, servo mendigado? Ele olhou e disse assim: eu acho que vocês estão acreditando tanto que vocês querem fazer parte desse evangelho. Oh, sabe o que eles disseram? Olha o que eles disseram. Vamos terminar isso hoje. Olha o que eles disseram: tu é todo nascido em pecado e quer ensinar nós. É assim que as pessoas, quando veem a sua transformação, alguns não acreditam ao ponto de não querer receber o que você tem para oferecer. Olha o que ele diz: tu é todo nascido em pecado e quer ensinar nós. Alguém já disse isso para você? Tu era assim, tu era assado. Porque o papel do diabo é acusar. A palavra diabo, o adversário, em uma das ramificações etimológicas, é acusador. O papel dele é acusar. Porque Deus, quem lembra de pecado é você e as pessoas. Deus tem um mar, diga assim: um mar.
O mar do esquecimento. Está escrito. E os teus pecados eu lancei no mar do esquecimento. Quem lembra de pecado é homem. Deus já esqueceu daquilo que você fez. Porque para Deus Ele não está interessado no teu passado, Ele está interessado no teu presente e no teu futuro. Porque Ele já escreveu. Aleluia! Fica de pé. Foi Jesus que me curou. Ele sai testemunho. Ele sai testificando. Pega na mão dessa pessoa, não solta mais, seja o Diga assim para ela.